Hoje é dia de opinar sobre duas distopias. O primeiro livro que eu vou-vos falar hoje é o Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. E o segundo, A Estrada, de Cormac McCarthy. Como sempre, eu vou deixar em baixo quando é que começa a opinião de um e quando é que começa a opinião de outro, por causa de só estarem interessados numa das opiniões. Começando pelo Fahrenheit 451, não foi um livro que me fascinou particularmente, por isso todos os amantes deste livro estão convidados a assistir a este vídeo, mas por favor, abram a vossa mente. O Fahrenheit 451 é um clássico distópico. Eu li-o em e-book, em leitura conjunta. A história de Ray Bradbury é simples. Neste mundo, os bombeiros estão para atear fogos e não para apagá-los, e a função do protagonista, o Guy Montag, é queimar livros. A personagem principal, Montag, mantém um casamento infeliz com uma mulher que é uma sombra, pessoa, e que não é muito instigadora de compaixão ou de qualquer outro sentimento. Montag apaixona-se por Clarice, de 17 anos. Ela fala-o a ver que há outra maneira de pensar, outra maneira de estar no mundo. O que eu mais apreciei neste livro foi o mundo em si. O escritor desvendou-o subtilmente, e a ideia que os bombeiros ateiam fogos em vez de apagá-los é estranha, mas ao mesmo tempo que é estranha, foi o que me atraiu no livro e que me obrigou a ler o livro até ao fim. Todavia, e aqui é a parte em que os amantes do livro me vêm bater, as personagens foram-me totalmente indiferentes. Não as odiei, não as amei, simplesmente estavam ali. O protagonista não é nada empático. Os diálogos deste livro são mortos, para além de mortos. Não há vivacidade entre as personagens. Os diálogos são quase uma extensão da narração e eu não suporto isso. Tornou a escrita muito monótona, ao ponto de eu chegar ao fim do livro e me sentir aliviada por tê-lo acabado. Outras personagens com quem eu poderia relacionar seriam personagens femininas, devido ao facto de eu ser uma rapariga. No entanto, a mulher de Montag é deprimente, para além do deprimente, e eu não consigo encontrar razões pelo facto dela ser deprimente, ou seja, eu não consigo desculpá-la, não consigo gostar dela. A Clarice, que era talvez a salvação do livro para mim, é uma mulher prodígio. Não tem nada de mal, só tem virtudes e por isso é aborrecida de morte. Por ser tão prodigiosa e não encontrarmos falhas, eu não consegui que ela me interessasse pela sua história. Acho extremamente inverossímil uma rapariga de 17 anos ter aqueles pensamentos, ter aquelas atitudes e aquele relacionamento instantâneo com o Guy Montag. Não me faz sentido nenhum. Além de que, e isto pode ser só coisas na minha cabeça, acho que o livro tem um sexismo porque foca-se muito no protagonista masculino e as personagens femininas são o que são, e além disso, o livro referencia inúmeros livros, inúmeros autores ao longo das suas páginas e nem uma única vez referencia uma escritora ou um livro escrito por uma autora. E eu posso estar enganada, mas eu já revi e não encontrei. Se alguém encontrar, eu peço desculpa por esta afirmação. Este foi um livro que eu gostei pelo mundo em si, mas não gostei das personagens, não gostei do desenvolvimento. Acho que o desenvolvimento foi muito parco e honestamente esperava muito mais. Quanto à Estrada, de Cormac McCarthy, é também uma distopia
e que traz-nos a história de um pai e um filho, que nós nunca sabemos o nome, que caminham numa América pós-apocalíptica em direção ao mar, pois o pai acredita que lá encontrará salvação, mais mantimentos e segurança para o seu filho pequeno. E o livro baseia-se basicamente na relação entre pai e filho. Adorei a escrita de McCarthy. Ele tem uma escrita muito singular. Ele faz-me lembrar um pouco de José Saramago. A pontuação é escassa e estranha. Os diálogos não têm travessões. Mas, no entanto, ele conseguiu manter-me agarrada ao livro. Eu acho que isto é daqueles livros clássicos do primeiro estranha-se e depois entranha-se. Porque os diálogos entre pai e filho, o amor que existe entre eles, que é notório, e todas as situações horríveis porque eles passam, porque isto não é um livro feliz, ficam avisados, estão à procura de um livro feliz e fofinho, este não é, definitivamente. O Cormac McCarthy fez-me sofrer para estas personagens, ao ponto de eu sentir a fome e a sede e torcer para que elas sobrevivessem. E uma coisa extraordinária é os silêncios que existem entre as personagens principais, que conseguem dizer tanto ou mais do que as palavras. E quero muito ler outra coisa de Cormac McCarthy. Não é um livro que eu aconselho a toda a gente, é um livro que é preciso ter paciência. Como vos disse, é cinzento. Não esperem encontrar um tom de alegria neste livro, porque não o encontrarão. É simplesmente a história de um pai que tenta salvar a vida do filho a todo o custo. Devido a esta pontuação errática, a entrada no livro é bastante custosa, mas depois de entrar flui maravilhosamente. Eu ainda não vi o filme que se baseia nesta obra, mas tenciono ver em breve. Estes dois distópicos despertaram em mim sentimentos contraditórios, mas não me arrependo de os ter lido, porque assim consigo discutir o porquê de gostar de um e o porquê de não gostar de outro. Se já leram estes livros e têm opiniões distintas das minhas, por favor, ou iguais às minhas, por favor deixem em baixo. E até o próximo vídeo. Tchau!